Êxodo, capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás o cônjuge do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, não cobiçarás. Por favor, vá agora ao Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 em diante. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos, de maneira que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Amém. E a última referência é a carta do nosso irmão Tiago, capítulo 1, verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça. Depois de havendo a cobiça concebido, ela dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo bom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Amém. Senhor, fala conosco. Queridos, há um livro que fez muito sucesso há um tempo atrás e que virou filme e virou uma série de pequenos filmes também no Netflix, chamado O Segredo. Esse livro fez muito sucesso e basicamente o que esse livro diz é que você atrai a você, esse é o grande segredo, você atrai a você as coisas dessa vida. Conforme os seus pensamentos, conforme a força que você dá aos pensamentos, conforme o tempo que você usa com os seus pensamentos, você vai modelando energias universais e vai atraindo a você essas coisas. E nesse livro, e nessa série, nesse filme maior que advém do livro, muitos exemplos são dados. Há pessoas que dizem que isso não é assim. Há pessoas que advogam que sim, acontece como o livro diz. A Bíblia diz para nós, em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então perceba que há na Bíblia um respaldo, dando ao pensamento uma carga de poder para fazer acontecer nas nossas vidas aquilo que nós estamos pensando. É a modelagem de pensamento. A psicologia é um campo muito vasto, existem várias abordagens dentro da psicologia, várias teorias, e uma delas, que é chamada de cognitiva, também trabalha com a remodelagem de pensamentos. Você muda a sua vida quando você muda os seus pensamentos. É interessante isso, né? Os nossos irmãos espiritualistas, principalmente na vertente espírita, eles acreditam na força do pensamento como um chamado, como um radar que te coloca no caminho de forças boas e forças más. Conforme os seus pensamentos, você atrai a você espíritos bons, que nós vamos chamar de anjos. Conforme os pensamentos, se eles forem ruins, você atrai para a sua vida os espíritos malignos, que a Bíblia vai chamar de demônios, espíritos caídos, espíritos malignos. Mas de uma forma ou de outra, nós temos experimentado tantas vezes que os nossos pensamentos propõem para nós uma direção e propõem a nós uma forma de explicar as coisas e de fazer com que nós tragamos a nós as coisas que queremos ou as que não queremos, as que vamos viver,
achando bom ou achando mal, gostando ou não. Vamos para as referências que nós vimos. Quando Israel sai do Egito, e eles ficaram lá mais de 400 anos, lá eles esqueceram a relação que Abraão tinha com Deus, que Isaac teve com Deus, que Jacó tinha com Deus. Eles foram aprender sobre o Deus dos seus pais com mais profundidade a partir de todo o trabalho de Moisés. Moisés é o grande escritor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele recebeu uma carga de informações por tradição oral, era passado de pai para filho na forma de histórias faladas, e ele tem o trabalho de reduzir isso à escrita. Então Moisés é o grande escritor de Gênesis a Deuteronômio. Na Bíblia, nós vamos encontrar um momento em que esse povo vai começar uma viagem que vai durar 40 anos em direção à terra prometida. Qual era a promessa dessa terra? Deus havia dito a Abraão, Isaac e Jacó, e renovou agora com os filhos deles, chamado Israel, que sai do Egito, de que ele os colocaria numa terra boa, uma terra tão boa que a pedra seria como um ferro, capaz de fazer instrumentos, ferramentas, construções, que eles poderiam comer leite, beber leite e comer mel, porque essa terra produziria tudo o que haveria de bom. A terra tinha uma promessa de ser algo muito bom, mas eles tinham que começar a pensar de forma digna desse Deus que agora andava com eles e que os havia adotado e os chamava de seu povo. Então Deus traz para eles um mandamento que nós lemos, entre os 10 que são dados ali naquele texto que nós lemos, há um que diz, não cobiçarás. O que é cobiça? Cobiça é um desejo obsessivo. Cobiça é um desejo descontrolado porque é obsessivo. E é obsessivo exatamente porque ele é descontrolado. Você pensa naquilo o tempo inteiro, você trabalha com aquilo, você dorme com aquilo, você acorda com aquilo, aquilo consome as suas energias, aquilo modela a forma como você vive. Então Deus diz assim, não cobiçarás. Os teus olhos não buscarão o que é do teu irmão, seja o cônjuge dele, seja o servo dele, seja o cavalo dele, a casa dele, a terra dele. Você não vai olhar para o que o outro tem, você vai olhar para o teu Deus. O teu Deus é aquele que te faz alcançar. Não à toa, Moisés, um pouco antes de passar o ministério para Josué, chama o povo e diz assim, se lembrem por todo o caminho que Deus fez vocês andarem durante esses 40 anos no deserto, caminho de dificuldade, deixou vocês passarem fome, passarem sede, guiou vocês entre escorpiões e entre serpentes abrasadoras, para que vocês aprendessem na dificuldade a depender dele, para que vocês aprendessem em cada desafio a esperar o socorro dele, e quando vocês entrarem na terra boa que ele prometeu, e vocês estiverem bebendo água de cisterna que vocês não furaram porque Deus furou para vocês, quando vocês morarem em casas maravilhosas que vocês não construíram porque Deus as construirá para vocês, quando vocês tiverem colheitas e tiverem rebanhos fartos e forem muito ricos e comerem do melhor da terra, não digam no coração de vocês que vocês alcançaram pela força do braço de vocês, pela inteligência de vocês. Antes vocês vão se lembrar desse Deus com quem vocês vêm tendo experiências há décadas. Então ele diz assim, não use o seu pensamento para uma coisa negativa e ruim como a cobiça. Não deixe que a inveja entre no teu coração, não deixe que o desejo maligno tome conta dos seus pensamentos, tira isso da sua vida. Se você tiver pensamentos ruins, você vai trazer o pior para a sua vida e não o melhor. Se você esperar em Deus, se você buscar em Deus, Deus fará com que você viva no melhor dessa terra. Essa é a explicação desse versículo que nós lemos. Depois nós fomos para o Novo Testamento, porque Jesus, ele é o grande validador do Velho Testamento. Não à toa, Jesus começa o seu ministério dizendo, ouvistes o que foi dito aos antigos. E aí ele fala de alguns mandamentos. E aí ele diz, eu porém vos explico. A maior parte das tradições vai dizer assim, eu porém vos digo. Exemplo, né? Ele busca num código chamado Código de Talião, onde dizia lá, na Mesopotâmia havia uma lei para todos os povos, que dizia, entre muitas coisas, o seguinte, olho por olho, dente por dente. Você entrou numa briga, quebrou o dente do teu inimigo.
aqueles que são responsáveis por julgar as causas vão quebrar o teu dente. Você furou o olho do teu servo em dada situação, o seu olho vai ser furado. Jesus disse: eu porém vos digo, não resistam ao mal, faça o mal morrer em você, ainda que você sofra o prejuízo. Paulo, o apóstolo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, ele vai dizer isso. É uma vergonha para vocês que dentro da igreja tenha gente brigando e não tem uma pessoa sábia, madura, santa, espiritual para julgar entre vocês. Vocês estão levando as causas de vocês para estranhos, expondo o evangelho de Cristo à vergonha. E se não tiver entre vocês alguém que possa julgar, então sofram o prejuízo. Em nome de Deus, é melhor sofrer o prejuízo do que envergonhar o evangelho. Faça morrer em você o mal. Jesus vai nos explicar isso. E aí, Jesus vai no verso que nós lemos, nos versos que nós lemos, ele vai dizer assim: não ajuntem tesouro na terra, onde a traça come, o ladrão rouba e a ferrugem corrói tudo. Mas juntem no céu, porque lá não tem traça, não tem ladrão e a ferrugem também não está lá. O tesouro do céu é o tesouro dos bons pensamentos. O tesouro do céu é o tesouro das boas intenções. Quando ele fala para que nós não juntemos na terra esses tesouros, ele está falando de tesouros que se tornam pensamentos obsessivos. Eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Estudamos hoje na escola dominical, aqueles que querem ser ricos descontroladamente caem em várias tentações do diabo. Tendo a satisfação das nossas necessidades, aprendamos a estar contentes. Não há ali uma norma de passividade, não há ali uma norma de empobrecimento. Então eu não vou trabalhar para ter o melhor. Não, viva a sua vida normal, mas que os seus pensamentos sejam positivos. Eu vou trabalhar e vou melhorar, mas quando eu melhorar, todos que estão comigo vão se beneficiar daquilo que for a melhora na minha vida, daquilo que me enriquecer, também vou servir a muitos. Eu não existo para juntar as coisas, eu existo para produzir riqueza para todos. Então Jesus vai dizer: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz. É interessante quando a gente começa a aprender com os nossos irmãos indianos, que ensinam isso na sua religião, os nossos irmãos muçulmanos ensinam isso na sua religião, os nossos irmãos católicos ensinam isso na sua religião, os nossos irmãos espíritas ensinam isso na sua religião, os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé ensinam esse princípio, e nós evangélicos temos esse princípio na palavra de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vale para todo mundo, independente de religião, tendo religião essa ou aquela, A ou B, ou mesmo não tendo religião, este é um princípio universal. Por que ele é um princípio universal? Porque ele vem de Deus, e Deus é Deus de todos. Deus não é Deus de um grupo, Deus é Deus de todos. Por isso há uma declaração de Deus no Velho Testamento que os judeus, nossos irmãos judeus, vão chamar de Shema. Shema significa ouve, não do verbo haver, mas do verbo ouvir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que o nosso Deus é o único, exclusivo e que nós devemos combater os outros. Não, não é isso. O que está dizendo é que o nosso Deus é um único Deus, mas também é o nosso Deus e é o Deus dos outros. Aquele que põe comida na minha mesa, põe comida na mesa do islamita, põe comida na mesa do espírita, põe comida na mesa do bom, do mal, do bandido, do policial, do juiz, do preso, do médico e do doente. Ele é Pai de todos e sobre todos Deus eternamente. Então ele vai nos dar um princípio: que os seus pensamentos sejam bons, porque os seus pensamentos vão atrair a vocês coisas boas. Aí Jesus disse: se os seus olhos forem luminosos, todo o teu corpo estará na luz. Um dos preceitos do Novo Testamento é: anda na luz. Deus é luz e na luz está, e é uma luz que não sofre variação. Então é interessante, quando os seus pensamentos são bons, seres espirituais da luz começam a andar com você.
Os anjos do Senhor começam a andar com você. Não é à toa que a gente ouve testemunhos de pessoas que foram ajudadas pelos anjos. Ora, a Bíblia diz para nós, se os nossos olhos forem bons, se os nossos pensamentos, quando fala de olhos, não está falando destes dois órgãos que a gente tem no rosto, está falando da nossa forma de ver a vida, está falando do nosso desejo pelas coisas da vida. Se a nossa cobiça pela vida, eu vou usar a palavra no sentido positivo, se a nossa cobiça for boa, o nosso desejo for bom, for bem dirigido, nós vamos atrair a nós os seres da luz. Nós vamos trazer para andar conosco e nos ajudar os anjos. Mas quantas são as pessoas que estão sendo acompanhadas por espíritos ruins, por demônios? Um irmão que eu conheci há muitos anos, e embora a gente não se veja há muitos anos, a gente ainda tem uma pequena relação pelas redes sociais. Eu era viajante, ele também era viajante. Ele crente, eu também, ele compartilhou, logo que ele converteu, ou ali nos primeiros, os primeiros anos ali, ele ainda não era um crente firme, ele estava namorando uma menina. E a menina tinha um negócio esquisito, sabe? De repente ela estava bem conversando e de repente... E falava com a voz esquisita, e a mão torcia, e falava uns negócios esquisitos. E ele achava que ela tinha uma doença psicológica. E na medida que ele começou a chegar para a igreja, começaram a ensinar para ele que essa doença muitas vezes não é doença, muitas vezes é uma possessão demoníaca, é um espírito que toma aquela pessoa. E aí ele começou a estudar na Bíblia, né? E um dia ele leu um texto, o número da besta é 666, Apocalipse, está lá. E numa dessas, ele já assim meio desconfiado, meio com medo dessa namorada, né? Mas também com medo de terminar, já que ela é íntima do coisa ruim, vai que ele termina, ela resolve. Ele ainda não estava muito firme com Jesus, né? Melhor não arriscar. E aí ela teve um negócio desse e saiu correndo. Sabe? E ele veio correndo, aí ele já estava andando com Jesus mais intimamente e botou a mão na cabeça dela assim, sabe? E começou a segurar e o relógio dela caiu. Quando o relógio dela caiu, ele foi pegar, atrás estava escrito assim, 666. Irmãos, eu não estou falando que aquele objeto era amaldiçoado, eu estou falando o que ele me contou. E aí ele se lembrou desse versículo. E aí ele ligou uma coisa com a outra. Quando ele olhou para ela, ela virou os olhinhos e falou assim, pois é, você me descobriu, né? Aí ele disse, sai em nome de Jesus, e aquela coisa saiu dela. Ele falou, foi a minha primeira grande vitória, foi a primeira vez que eu tive uma grande vitória andando com Jesus. E aí ela depois contou para ele, falou assim, olha, era um homem que andava comigo, eu olhava, ninguém via, mas eu via, ele tinha uma capa preta, tinha um chapelão, e às vezes eu estava numa loja, olhava para uma vitrine, e ele falava para mim, você quer? Eu vou te dar. Só que ele entrava nela de repente. Ele terminou o namoro, né? E depois de muito tempo ele encontra com ela, alguma coisa assim, não me lembro desse detalhe direito, mas basicamente ela falou, eu tenho saudade dele, ele era tão bom, ele me dava tudo que eu queria. Irmãos, que ser era esse? Que quando fala, sai em nome de Jesus, ele sai. Que toma a pessoa e que fica daquele jeito. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando seus pensamentos são bons, você atrai coisas boas para a sua vida. Quando você obsessivamente, começa a ter pensamentos ruins, você traz para a sua vida espíritos ruins, demônios, coisas ruins. Então nós precisamos andar de conformidade com esse princípio. O que a Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago que nós lemos? Ninguém ao ser tentado, diga por Deus eu sou tentado. Porque Deus a ninguém tenta, Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz e o leva ao pecado. E o pecado consumado gera a morte. Porque o fim do pecado é a morte. É a morte do seu casamento, é a morte do seu trabalho, é a morte da sua saúde, é a morte da sua sanidade, é a morte da sua paz. Então, que os nossos pensamentos sejam pensamentos advindos da orientação da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, que nós possamos viver em paz segundo os princípios da palavra de Deus. Amém? Vamos nessa noite ter a ceia do Senhor.